Gálatas 5, verso... Vamos começar no verso 16. Santo és. Irmãos, nós servimos um Deus que é vivo. Nós servimos a um Deus que se importa conosco. Nós servimos um Deus que nos ensina a caminhar. Nós servimos um Deus que nos escolheu e que no ventre materno nós estávamos uma substância sem forma e Ele ali nos amou e escreveu sobre a nossa história. Nós somos tremendamente amados por Ele. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que já são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amado Espírito, ministra em nós através da palavra, porque precisamos, ó Deus, de ouvir a sua voz. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar em um evangelho pleno, porque santo és o Senhor. Amém. Podei-vos assentar. Como Jesus é bom. Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele escreve para uma igreja que tinha sido liberta das idolatrias, das imoralidades, e foi uma igreja cheia da presença de Deus. Mas chegaram alguns judeus, que fala judaizantes, aqueles judeus que receberam a Cristo, mas colocaram Cristo num odre velho, com uma lei velha, e queria que todos entrassem nos rituais que eles tinham. E Paulo escreve essa carta e começa a confrontar esta igreja, para que esta igreja entenda com a liberdade cristã. A liberdade cristã, ela nos traz até mais responsabilidade do que no tempo da lei. O tempo da lei fala assim, ó, se olhares para uma mulher, não, se fores pego com uma mulher, serás apedrejado os dois. Isso no tempo da lei. O tempo da graça, esse tempo de Jesus, fala, se você olhar e desejar, você já está adulterando, você está pecando. Então tem uns que gostam de usar esse tempo da graça como um pretexto para pecar. Fala, não, eu vivo o tempo da graça. Então eu posso fazer, eu posso viver do jeito que eu quiser e do jeito que eu sentir. Do jeito que a minha alma desejar. Porque tem aquela palavrinha que fala assim, você precisa ser feliz. Eu quero ser feliz. Não importa a custa do que e de quem.
e do que você tiver de largar. Eu quero ser feliz. Então aí se desfaz famílias por esse argumento. Violências se praticam, porque me fez raiva, eu tive vontade. E por um lado, uns faz tudo que dá na ideia, e por outro lado, é uma legalidade tão grande que se condena uma pessoa por tantas coisas, aquilo que são as principais são deixadas de fazer. Porque aqueles judaizantes, eles se preocupavam com as coisas externas. Você tem que ir no ritual, oferecer tal sacrifício, você tem que fazer isso para os outros verem que você está fazendo, sem um compromisso de uma transformação interna. Mas eu faço porque o outro está vendo, então é necessário que eu faça. Mas quando ninguém está vendo, eu faço o que eu acho que eu devo fazer. Ninguém está vendo, ninguém me conhece. É aquilo quando se fala, não, eu vou para outra cidade, ninguém me conhece lá. Não tem pastor. Às vezes, eu tenho mais temor do meu pastor ou do meu líder ficar sabendo das minhas condutas incorretas e fico mais triste quando eles sabem do que verdadeiramente o Espírito Santo que habita em mim ficar triste. Ele ficar triste está de boa, eu peço perdão, está resolvido. Mas é um perdão que é mentiroso. Porque se é perdão verdadeiro, eu não volto a fazer. Mas, por exemplo, se eu for corrigido pelo meu pastor, for corrigido pelo meu líder, eu fico super chateado. Entenda as ordens, as prioridades, como é que elas são trocadas? E aqui Paulo, ele vai confrontando essa igreja. E fala com eles o seguinte: ande no Espírito. Porque se você andar direcionado pelo Espírito, você não vai satisfazer concupiscência, é o desejo da carne. São desejos. Cada um tem desejos diferentes. E você não vai satisfazer seus desejos se você andar pelo Espírito. Aí ele afirma, porque existe uma guerra. Repita comigo, existe uma guerra. E essa guerra, ela é travada principalmente no meu interior. Porque essa guerra depende das decisões que eu tomar dentro de mim, que eu vou reagir do lado de fora. Então essa guerra, Paulo, ele declara, olha, há uma guerra, há uma militância, está oposto. De um lado está a carne, de um lado está o Espírito. Eles puxam, o que está mais forte, puxam para o lado, o que está mais fraco, o outro puxa para o outro. Então existe essa guerra dentro de nós. E para exemplificar essa guerra, eu tenho os meus colaboradores, por favor. Meus colaboradores vão aqui me ajudar a encenar o que acontece no nosso interior. Glórias a Jesus. Então aqui nós temos a nossa alma, a nossa vida. Põe a mão assim na sua cabeça. Dentro de você existe um corpo, existe uma alma, existe um espírito, ok? E aqui eu estou projetando. Vem, Tom. Cadê meu ajudante aqui? Aqui eu estou projetando o que é que acontece no nosso interior aqui. Pode tirar sua mão. Então aqui ele vai representar a vida no espírito. A região dentro de nós, aonde que o Espírito Santo tocou e trouxe vida. Ele é o espírito humano, ok? Nós somos formados por espírito, formados por uma alma e formados por um corpo. Então, o corpo, ele contém a alma e contém o espírito. Paulo fala que há uma guerra entre o espírito e a carne. Quem é a carne?
é apenas aqui os ossos, os nervos dela. Não, não é essa carne. A carne, ela é formada pela alma. A alma é formada pelas nossas decisões, pela nossa mente e pelos nossos desejos. Então aqui, que é o centro da nossa vida. O centro da nossa vida, que a Bíblia chama de coração, é a alma. E a alma tem as nossas decisões, a alma tem a nossa mente, e a alma, ela tem os nossos gostos, as nossas vontades. Quando Paulo, coloca aí, enquanto isso, vai procurando aí para mim, 1 Tessalonicenses 5:23. Vai achando aí para mim, por favor. Então, quando acontece que Paulo, ele escreve a carta e fala, há uma guerra. Há uma guerra dentro de nós. E vence aquele que é mais alimentado. Aqui, você já viu uma briga de 2 cachorros? Os 2 cachorros, eles lutam, mais forte vence o outro. É como se tem 2 naturezas dentro de nós lutando. Uma natureza, ela está guerreando e querendo nos levar para o céu, que é o Espírito. O Espírito vai nos confrontando para levar para o céu. A carne, ela agarra uma na outra, que quer viver a satisfação aqui na terra. Não é o que a Bíblia promete. A Bíblia promete uma libertação totalmente no céu. Mas a carne, ela quer viver. A carne é a alma e o físico junto. Porque a alma sente e manifesta na carne. Ok? Então, mas como que acontece isso, pastora? Nós precisamos ser acessados. A Bíblia fala que o espírito humano, ele estava adormecido, ele estava morto. Mas um dia, o Espírito Santo toca esse homem interno, esse espírito. Esse homem abre a sua boca, confessa Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. O Espírito Santo entra dentro desse homem e faz morada dentro do espírito humano. O Espírito Santo faz morada dentro do espírito humano. E quando ele faz morada dentro do espírito humano, ele começa a trazer as influências do Espírito Santo para a alma. Você já viu que antes de você não ter esse conhecimento sobre Jesus, de fazer você pode ter conhecimento, mas não ter uma aliança. Pecou, está de boa, aproveita, faz o que tem para fazer, não tem problema nenhum, viva a vida. O espírito está morto, não há condenação. Mas quando o crente é aquele que faz aliança com Cristo. Ele faz aliança com Cristo. O Espírito Santo habita nele, no espírito humano. O Espírito Santo começa a trazer o coração de Jesus para o espírito humano. Porque Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Quem está conosco na terra é o Espírito Santo revelando Jesus dentro de nós. Ok? Então Jesus, ele vive dentro de nós pela revelação do Espírito. Mas ele está sentado à destra. Essa foi a visão de João. Então nós vemos aqui que ele começa a conhecer o coração. Ele começa a conhecer o coração de Jesus. E ele começa a trazer essas percepções para a alma. Aí a alma começa a se interessar pelo Evangelho. Começa a se interessar por uma leitura bíblica. Aí começa a ouvir falar sobre jejum. Aí fica assim, mas será o que é jejum? Para que serve jejum? Então o Espírito, ele vai trazendo as impressões para a alma. E a alma, ela vai manifestando essas impressões que tem no corpo. Porque nós manifestamos Cristo no nosso corpo. Aonde no nosso corpo? Aquilo que eu ouvia, eu não ouço mais. Aquilo que eu via, eu não vejo mais. Porque o Espírito Santo, ele começa a me confrontar.
Sabe aquela perturbação na alma que a gente fica? Não, eu estou me sentindo mal, não sei o que aconteceu, mas eu estou me sentindo mal. Quem é que já sentiu? É o Espírito Santo comunicando a você. Comunicando a você que tem algo que desagradou. Quando você fala coisa que não devia falar, e já arrepende, fala, não, já sei que fiz ruim. E quando faz alguma coisa que não deveria ter feito, fala, deu ruim. Então você começa a perceber na alma as impressões que o Espírito vai trazendo. Aí, o que a alma faz? Você já se pegou um dia de uma pessoa que manda uma mensagem mal criada para você e você pega o celular e monta o texto? E mandou? Aí você foi e parou. Aí de repente falou assim, volta lá correndo e apaga antes da pessoa ver. Quem é que já fez isso? Tem hora que eles mandam até caretinha pra gente, hein? E fala assim, o Espírito Santo viu, Deus viu. Eu falei, ainda bem que foi só ele, que é menos um para pedir perdão. Então, o que acontece? Por que eu apaguei aquilo? Porque o Espírito Santo deu alarme na alma. E como a alma está sensível às coisas do Espírito, ela está ouvindo espiritualmente as coisas do Espírito, ela reage de acordo com aquilo que o Espírito ministrou. Então, esse conhecimento dessa funcionalidade, ela é muito importante, porque vai evitar que você caia nos buracos da vida. Aqui nós vemos Paulo falando assim, olha, quando o homem que foi avivado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a viver na carne. O que é na carne? Há uma cisão. E o Espírito Santo, ele começa a caminhar, a te chamar para caminhar. E a carne está na ruindade. Está na ruindade. Aí o Paulo, ele fala assim, olha, os frutos, as obras, repita comigo, obras. O que é obra? É trabalho humano. Faça uma obra, é trabalho humano. Ele fala assim, olha, a obra da carne é prostituição, impureza e lascívia. O que ele está falando na ordem de pecado? Sexual. Esses três é na área sexual. O que nós vimos no texto lá do verso 17? A carne e o espírito guerreiam. E a carne, quando vence, é isso que está falando aqui. Vence, o homem pratica a prostituição, a impureza e a lascívia. Isso está pornografia, isso está masturbação, isso está sexo fora do casamento, isso está tudo na área de pecados sexuais. Aí depois ele continua, idolatria e feitiçaria. Isso são obras da carne, obras da religião. Então, dentro da religião, ocorre a idolatria ou as feitiçarias. Tem também as obras sociais, pecados sociais. Inimizade, contenda, ciúme e ira. Isso aqui eu estou falando de coisas que envolvem o outro. Então, eu tenho inveja do outro, eu brigo com o outro, eu envolvo mais pessoas. Aí ele entra nos pecados pessoais. Ainda faltou um pedacinho aqui. Eu saltei inimizades, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. Isso aqui que envolve o outro, pecados com o outro. Agora entra os pecados pessoais, que a carne, longe do espírito, vai cometendo. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Isso são pecados também pessoais. Por quê? Beber não pode beber, pode beber, pode beber. Tem pessoas que gastam um tempo inteiro para discutir se bebida pode ou não pode. Por que não gastam tempo numa coisa útil? Ajudar as pessoas pode ou não pode? Mas aí quer gastar tempo no negócio e deixa de fazer o que é necessário. Deixa de fazer o que é necessário. Então ele vai e dá esse alerta sobre as obras da carne. Então, queridos, sempre
Quando nós damos mais atenção ao que a gente sente, muitas coisas que a gente sente é maravilhoso. Alegria, felicidade, a gente sente bem-estar, isso é maravilhoso. Mas a gente sente também muita coisa ruim. Me ajuda, o que a gente sente? Raiva, medo, ódio, inveja. Crente tem inveja? Aí Paulo falou que tem, porque a carta foi para crente. Então ele está mandando para os crentes terem inveja. Ciúmes, está falando dos crentes, que eles têm ciúme também um do outro. Então essas obras faz a separação do espírito e da alma. Você não tem dificuldade de ouvir as coisas de Deus. E você começa a escutar uma coisa. Volta aqui de novo. Dá a mão. Eles estão caminhando, uma pessoa só. Está caminhando e olha um monte de pessoa. Aí chega um colega e fala assim: você ficou sabendo que fulano de tal falou de você? O negócio quando os outros falam da gente é uma flecha certeira, é ou não é, gente? Tem gente que não importa, poucas pessoas, a maioria importa. Então falam uma injustiça, uma ingratidão, uma pessoa que você cuidou, foi ingrato com você. Aí você ouviu isso. Imediatamente a alma começa a sentir. Ela começa a sentir e começa a ficar com raiva. Com raiva. Começa a ficar com raiva. E o espírito, ele começa a ministrar. Aí começa a temar que está com raiva, está com raiva, está com raiva. E começa a se afastar do espírito. Porque quer viver a sua mágoa. Quer viver a sua raiva. Aí começa a isolar. Fica isolado. Quer ficar curtindo a sua dor. Quer ficar curtindo a sua tristeza. E o espírito está falando: eu estou com você. Eu não te abandono. Olha para ela. Eu não te abandono. Eu não desisto de você. Reaja. O Espírito te dá alegria. Seja alegre. Seja feliz. E a alma: estou de Belém, Belém. Estou de Belém, Belém. E começa. E vai ficando. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele não força ninguém a fazer nada. Ele é sensível. Ele ensina a gente. Mas se a gente quer ficar com o coração duro, aí a gente começa a sentir algumas coisas. Aquilo que era claro começa a ficar escuro. Começa a ficar triste. Começa a sentir que está apagando. Vai ficando, vai entristecendo, vai entristecendo. E vai chegando naquele pó e fala: nossa, que saudade que eu tenho. Que saudade que eu tenho. Que saudade que eu tenho do Senhor. Que saudade que eu tenho. Aleluia. Aí a gente começa a ficar triste. Mas a alma começa a lembrar daquele tempo em que ouvia um hino e ficava sensível. Começa a lembrar do amor, começa a lembrar da vida e começa a ficar inquieto. Se é para perdoar, eles começam a falar assim: nossa, eu tenho que perdoar. Por amor à presença dele. Está em pecado, fala: não, vale a pena a viver na presença.
como terra seca, precisa da chuva. Coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Senhor Jesus, neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Toda vez que há um alinhamento, entre o espírito, entre a alma e o corpo, há uma adoração. Toda vez em que o espírito, o espírito sempre nos motiva aos desafios de Deus. O que a alma precisa receber para que ela possa ser sensível ao Espírito Santo? E aqui eu quero te falar, não é sobre receber, é o que ela pode dar. Então a alma, para ela ser sensível às coisas de Deus, ela precisa ser exposta às coisas de Deus. O primeiro desafio que nós precisamos é aprendermos as Escrituras. É lermos as Escrituras, é nos apaixonar pela letra, pela palavra, é aprendermos aquilo que o Senhor fala que nós somos, é aprendermos o derramar do Senhor sobre a nossa vida. Então, à medida que eu exponho a alma, a palavra, ela começa a aprender, e aquilo, as crenças mentirosas que ficam na mente, o desafio nosso é pensar diferente. O que a palavra fala em Romanos 12:2? Renovei a vossa mente. Então a mente, ela precisa aprender a pensar diferente. E ela aprende a pensar diferente aprendendo a Escritura, aprendendo as palavras do reino. As palavras do reino, a vontade do rei, são expressas na Bíblia. A Bíblia não foi feita para estar aberta no Salmo 91 pegando poeira. Fica no Salmo 91 porque eu não vou receber mal olhado. Isso aí é crendice. Porque o que te impede de receber mal olhado é aquilo que está dentro de você. Você não tem que ter uma figa apresentando uma espada de São Jorge, uma figuinha para não ganhar mal olhado. Não, é o que você tem dentro de você que é a sua proteção. E as Escrituras, elas te ensinam. Toda vez que você consome Escritura, você começa a alimentar a sua alma. E acontece espiritualmente, os seus ouvidos, eles começam a ficar sensíveis para a voz do Senhor. Você tem sensibilidade para as coisas de Deus. Você começa a perceber que aquilo que você assiste, que você vê, aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Então você começa a perceber que toda vez que você vê esse material, o Espírito, ele toca e você começa a se sentir desconfortável. Porque o Espírito convence você do pecado. Então a palavra junto vai abrindo os seus ouvidos espirituais. E toda vez que você vai se alimentando, você vai sendo confrontado. A palavra de Deus não é para nós nos sentirmos bem. A palavra de Deus é para nos levar para o céu. E para levar para o céu, ela vai descer o cajado no nosso pescoço, no nosso cangote. Porque vai gostar de fazer coisa errada. A carne ama fazer coisa errada. É muito mais fácil fazer errado. Mas a palavra de Deus, sabe qual que é o culto bom? Quando você sai daqui, nossa, que vergonha que eu sou. Você já se sentiu assim? Que crente mais ou menos eu sou.
Meu Deus do céu, eu estou ruim demais. Sabe por quê? Porque o Espírito te convenceu dos seus erros através das Escrituras. Então ele te convenceu. Aí você sai daqui com um propósito de mudança. Tem culto que é um derramar, é glória, mas é maravilhoso também, tudo é bom de Deus. Mas muitas vezes te pergunta, qual foi a palavra ministrada no culto? Não sei, mas eu sei que estava bom demais. A sua alma gostou, porque faz parte, a gente gosta. Né? A sua alma gostou. Mas o seu espírito, ele não foi confrontado com o pecado, com a desobediência, com o erro. Se Jesus voltar e a gente continuar com umas práticas que a gente tem, a gente vai ficar. Porque a Bíblia foi escrita, é para os seguidores de Deus, do Senhor. Os de seguidores, às vezes, não quer andar no caminho. Então, quando isso acontece, mas você já viu que tem situação que você não consegue se libertar? Que você fala assim, nossa, eu faço, estou fazendo de novo? Alguém já passou por isso? Quando eu fui para me converter, a minha língua, meu pecado era de língua. Né? Minha dificuldade era de língua, de falar tudo que eu queria e não queria, e mais ainda. Quando eu me converti, o Senhor começou a tocar a respeito das coisas que eu falava. Menino, eu amanheci e falava, nossa, eu não vou falar nada. Em poucas horas eu já estava falando de novo. E estava sendo assim, todo dia eu fico insatisfeita. Falei, será que eu não vou conseguir nunca? Satisfeita, até que um dia eu ouvi sobre jejum. Eu falei, então meu problema tem que ser vencido com jejum. Porque eu não tenho força vontade para vencer isso, eu preciso vencer com jejum. Entrei de jejum, por conta da língua. E entrei de jejum, só que eu quebrava também o jejum todo dia. Mas eu falei, diabo, você quer que eu fique preso nisso? Mas eu vou quebrar e vou entrar, vou quebrar e vou entrar, vou quebrar e vou entrar. Então eu comecei a perceber que às vezes no mesmo dia eu quebrava 2 vezes. Depois no outro dia eu fui diminuindo. Enquanto a gente for vivo, a gente sempre corre o risco de pecar. De vez em quando a gente fala coisa que não fala mais besteira, porque crente não pode. Você já alinhou sua vida um pouco, besteira não pode. Né? Mas tem hora que a gente fala coisas assim, às vezes mais agressivas, que não deveria ter falado e tal. Mas fui percebendo que com o jejum, a força da carne que exercia sobre mim, ela foi perdendo. Para que serve jejum, pastora? Jejum serve para fortalecer a sua vida espiritual. O jejum, ele serve quando você decide fazer, porque é o Espírito que te confronta, é o Espírito que te desafia a fazer jejum, a fazer campanha de oração. Porque a alma quer fazer jejum. Se tiver 2 pessoas aqui que gostam de fazer jejum, não é jejum, é regime. Porque jejum ninguém gosta de fazer. Gente, eu gosto, mas o que você gosta de comer? Nada, eu como pouquíssimo. Então, não é. Porque o jejum, ele vai exigir uma abstinência, uma decisão e uma persistência da gente. Para quê? Para que o Espírito, ele toca a alma e fala assim, olha, está na hora, esse pecado você não está vencendo sozinho. Vai entrando de jejum. A alma vai e decide entrar de jejum. Aí o corpo, a cabeça dói. Quem já sentiu dor de cabeça? O corpo, ele dói. A barriga. Não é esse barulhão da barriga. Se você estiver perto dos outros, ela te envergonha, que ela faz assim. Né? O olho junto um com o outro assim, fala assim, eu nem estou enxergando direito. Por quê? O corpo, ele junta com a carne, ele não tem desejo nenhum de fazer jejum. A gente faz jejum é para fortalecer, para que o Espírito ele tenha mais liberdade de ministrar. Porque quando... E vem as campanhas de oração, os relógios de oração.
O que a carne faz? De jeito nenhum, eu vou é dormir. Não quer saber de campanha de oração. Eu já estou cansado todo dia, não quero orar, não quero fazer nada. Quando lança, aí começa, aí o Espírito vai e faz assim. Começa a tocar na alma. Você vai, eu vou orar, eu vou. Você tem um seu... A alma luta, que ela não quer fazer jejum, de jeito nenhum. Mas o Espírito, ele começa a constranger. O Espírito começa a te dar ordem de coisas para você fazer. Mas quando de repente a alma, ela ouve. Porque o Espírito está tocando. O coração começa a ficar quebrantado na obediência ao Senhor. Quando ocorre isso, os três estão em sintonia. Entende? Vai alinhando o espírito, a alma e o corpo. É o que 1 Tessalonicenses 5:23 diz. Pode colocar o que eu te pedi lá. Glória a Deus. Tu te... E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele habita dentro de você, no seu espírito, para te ajudar a vencer, para te ajudar a guerrear. Coloque sobre os seus pés e comece a orar ao Senhor.
te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Sim, sim, Senhor. Nos ensine, Senhor, a essa obediência. Nos ensine a vencer nós mesmos. Nos ensine, ó Deus, a fazermos as escolhas pelo Senhor. Nos ajude, Senhor, na obediência, a ouvir a Tua palavra e obedecer. Porque sabemos que quando nós oramos, quando nos entregamos, a Tua palavra, a Sua presença se faz viva em nós. Tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. 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 Sim. Toda vez que nós buscamos o Senhor se revela a nós. Tu te revelas. O Senhor se revela a nós. Sim, Jesus. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Louva a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador.